Olá, alunos, bem-vindos à parte 2 da aula. Isso mesmo. Vocês lembram que no início da aula do ponto 1, eu fiz um desafio aí para vocês da célula que possui mais de um núcleo, né? A gente tem sim. A gente tem uma célula. Que célula seria essa? Célula que faz parte do tecido muscular. Isso mesmo. Vocês vão ver. Depois eu quero mais feedback aí. Já dei uma dica aí. Mas que tecido muscular é esse, professora? Será que é o estriado? Será que é o liso? Será que é o cardíaco? Então, daqui a pouco vocês vão me devolver mais uma mensagem aí que eu quero saber, tá bom? Mas já dei uma dica aí para vocês. Depois vocês mandem as mensagens aí que eu quero receber para saber. Prosseguindo aqui, gente, a gente viu na aula 19.1 sobre a teoria celular. Mas antes de falar da teoria celular, é interessante o quê, gente? A gente relembrar como foi descoberta a célula. Então, vou pedir para o meu diretor agora cortar para a telinha. Isso aí, a célula, pessoal, ela foi descoberta em 1665 com o físico inglês Robert Hooke. Robert Hooke, ele conseguiu desenvolver um microscópio, né, que hoje, né, quando a gente compara com o de hoje, a gente olha assim e fica, gente, mas é uma coisa tão precária, mas era o que tinha, era a novidade da época. Então, a partir dali, né, ele analisou a cortiça, né, pegou um tronco, raspou um tronco da árvore e analisou. E a partir daquela análise, pessoal, ele percebeu pequenas cavidades. Para essas cavidades, ele deu um nome de cela, que no diminutivo, né, virou, depois de um tempo, célula. Né? Os buraquinhos, então, lembrando daquela imagem? É isso mesmo. Aqueles buraquinhos lá que formavam, isso mesmo. Era o que a gente chamava, aquelas cavidades eram o que ele chamava de célula, e a partir dali postergou, né? E a ciência ganhou uma nova dimensão, um novo mundo, que foi o mundo microscópio. E a partir daí, né, gente, a gente tem, né, vamos lá, o surgimento da célula, que é o que eu já falei aí. Vale lembrar, pessoal, que além do Robert Hooke, desse físico, a gente também teve o holandês, né, o Antonier, que ele descobriu também mais organismos microscópicos. É um exemplo ali dos protozoários. Ele fez aquela descoberta desse novo mundo, também microscópico. A partir dali, formulou-se, através de outros cientistas, a base do que a gente conhece da teoria celular. Isso mesmo. Então, quais são as bases dessa teoria? Vamos lá. A vida existe somente nas células. Então, né, para dizer, aí vai aquele ponto, né? Se a vida existe somente nas células, se o organismo não tem célula, a gente pode dizer que ele não é um ser vivo, segundo a teoria celular. Aí, por isso, né, que eu falei da questão dos vírus, né, que os vírus, para alguma classe de cientista, para vários cientistas, eles não consideram o quê? O vírus como ser vivo justamente por quê? Porque eles não têm o aparato celular, né? Justamente quando a gente faz essa comparação com a teoria celular. Mais outro ponto, né, que a teoria celular formula é que as células provêm somente de células pré-existentes. Não vai surgir uma célula ao acaso. Para uma célula surgir, ela tem que vir de uma outra pré-existente. Ela tem que ter um aparato, uma célula mãe, tá bom? E um outro ponto é que a célula, ela é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias, do código genético, né? Aí vem essa questão, a partir dessa teoria celular, que a célula, ela vai ser essa unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Por isso que a gente fala que a célula, ela é uma unidade fundamental da vida, tá bom? É mais um ponto aí sobre a teoria celular. Falamos também, né, a respeito das formas e tamanhos das células,
né? Falamos da questão da sua função, falamos também que existem células que elas são macroscópicas, que são aquelas visíveis a olho nu, e também falamos das células microscópicas, que são aquelas que são invisíveis a olho nu. Essas células que são invisíveis a olho nu, a gente vai precisar do quê? Do microscópico, né? Para analisar, para admirar. Quando eu tinha as minhas aulas, né, da faculdade, onde a gente ia para os laboratórios e a gente ia ver uma célula utilizando o microscópio, nossa, aquilo ali para mim era show, gente. Era uma coisa assim que eu admirava. Então, assim, né, cada um, né, do seu jeito. Então, eu admirava, assim. Então, eu fico imaginando, imagina naquela época, gente, da descoberta das células, a admiração desses cientistas descobrindo esse novo mundo. Eu já acho muito bonito, né? Assim, essas descobertas da ciência, esse avanço. Imagina para aquela época. É isso mesmo, gente. Então, essa daí foi a nossa revisão da aula 19.2. Já já eu aguardo vocês. Até já! É isso aí, voltei agora para nossa atividade de sala. Isso mesmo, aquele momento da resolução, aquele momento que você vai tirar aquela dúvida, de repente ficou alguma coisa faltando na aula, na atividade de sala você relembra, né, os seus conhecimentos e vê realmente se você aprendeu ou não aprendeu, porque de repente se você não prestou atenção na aula, pode ter passado alguma coisa batida aí. Então vamos lá, meu diretor corta para a telinha agora. Atividade de sala. Plantão agora, tirando dúvida. Qualquer coisinha, fala com o professor presencial, ele manda uma mensagem. Ou vem no Instagram da professora também, pode mandar mensagem que eu respondo aí para vocês. Então, vamos lá, gente, para a nossa primeira questão. Olha aí, gente. A descoberta da célula a partir de fragmentos de cortiça pelos cientistas holandeses Hans e Zacharias Janssen, no final do século XVI, produziu uma revolução sem precedentes no conhecimento biológico e, baseados em seus estudos sobre células animal e vegetal, formularam a teoria celular. O texto acima apresenta algumas incoerências em relação à história da citologia e à teoria celular. Quais são? Vocês perceberam que eu fiz uma leitura. Em cima dessa leitura, teve uma incoerência gigantesca, né? Que ele começa assim, falando, né? A descoberta da célula a partir de fragmentos de cortiça pelos cientistas holandeses. Será que foi esses cientistas holandeses que descobriram essas células? A gente já viu que aqui já temos o quê? Incoerência. Ainda mais quando ele cita aí Hans e Zacharias Janssen, que eram pai e filho. Na verdade, Hans e Zacharias Janssen, eles desenvolveram lentes de aumento, né? E a partir dessas lentes de aumento, Robert Hooke, que era um físico inglês, conseguiu o quê? Fragmentos de cortiça e começou a estudar. A partir daí, descobriu-se um novo mundo, uma célula. Então, já começou aí, gente. Então, vamos lá. O texto acima apresenta algumas incoerências em relação à história da citologia e teoria celular. Quais são essas incoerências? Vamos lá, gente. Vamos ver o que vocês responderam. Então, a primeira incoerência, que não foi Hans e Zacharias que descobriu, né, a célula, e sim o físico inglês, Robert Hooke, foi quem descobriu e deu o nome de célula às pequenas cavidades observadas na cortiça. Os dois cientistas, Hans e Zacharias Janssen, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio. Olha aí, gente. E a teoria celular foi formulada pelos alemães Schwann e Schleider. Olha o nome, gente. Então, já perceberam a incoerência aí? Primeira incoerência, que quem descobriu a célula foi Robert Hooke. Se você colocou aí a incoerência no texto,
é que quem descobriu a célula foi Robert Hooke, está correto, tá bom? Se você colocou aí que a teoria celular também foi formulada pelos alemães Schleiden, também está correto. E se você colocou aí, da forma que você, né, não precisa estar exatamente dessa forma, mas se você colocou que Hans e Zacarias desenvolveram um aparelho com 2 lentes, que chamaram posteriormente de microscópio, também está correto, né? Então, essa aí, gente, faz um print aí, captura aí a tela. Então, essa aí é a resposta correta da questão, né? Com relação àquelas incoerências. Olha aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para você com relação às incoerências, tá ok? Então, essa daqui é a resposta correta. Vamos analisar agora a questão 2, tá? Vou fazer a leitura aqui, depois a gente faz a discussão da questão. Até 1665, as pessoas não sabiam o que eram células e tampouco a função que elas desempenhavam. A descoberta da célula, né, foi feita por Robert Hooke após ele analisar cortes de cortiça no microscópio. Esse cientista, ele percebeu que o material era formado por pequenas cavidades. Lembram daquelas cavidades? Né? Aqui, várias cavidades, esses buraquinhos aqui. Que esse material era formado por várias cavidades. O que ele denominou de célula. Do latim, célula, que significa pequeno compartimento. Então, para esses compartimentos aqui, ele denominou de célula. A teoria celular, ela é formada por ideias de Schleiden, olha aí, olha os nomes, gente, a professora, vocês devem estar rindo de mim, né? Mas não tem problema não. E Virchow. Os 2 primeiros, eles propuseram a base dessa teoria. Aí, ele fala o seguinte, cite os 3 pilares desta teoria. Então, em cima dessa descoberta da célula, ele quer que você cite quais são os pilares da teoria. Essa aí tá bem fácil, né, gente? Eu posso dizer assim que tá mamão com açúcar. Então, vamos lá. A resposta correta é que o primeiro princípio aí, né, que todos os seres vivos, eles são compostos de células, ou seja, todas as reações do organismo dependem estritamente da atividade celular. Segundo ponto, vamos lá, primeiro ponto. Segundo ponto, as células provêm somente de células pré-existentes. Ela tem que ter uma antecessora, a célula-mãe. E o terceiro ponto, vamos lá. A célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias do material genético, pessoal. Ela que vai ser a unidade que vai estar transmitindo para outra célula o seu material, a sua transmissão do material genético, do seu código genético, dos seus cromossomos, podemos assim dizer, falar. Prosseguindo agora, vamos para a questão de número 3. Qual das afirmações abaixo não está de acordo com os pressupostos da teoria celular, baseada nos estudos de Schleiden, olha aí de novo, gente, esses nomes, Schleiden e Schwann. Então, vamos lá, gente. Ele quer saber qual dessas afirmações abaixo não, olha aqui a palavrinha, ó, não está de acordo com os pressupostos da teoria celular, baseada nos estudos Schleiden e Schwann. Vamos analisar agora? Alternativa A. Todos os organismos, exceto os vírus, são formados por células? Tá de acordo, não tá? Alternativa A, tá ok. Vamos analisar agora a alternativa B? O funcionamento de um organismo como uma unidade é o resultado da soma das atividades e interações das unidades celulares? Correto. Então, o funcionamento de um organismo como uma unidade
é o resultado da soma das atividades e interações das unidades celulares. Alternativa C. Vamos analisar o C. O funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento das unidades celulares, exceto o vírus. Totalmente equivocada essa questão aqui, gente, essa afirmação aqui, né? Com certeza, o funcionamento de um organismo como uma unidade, ele tem que ser o resultado das atividades e interações das unidades celulares. Então, a alternativa C, de cara você já sabe que ela está errada. Mas vamos lá, vamos analisar aqui a alternativa D. Cada célula se forma por divisão de outra célula, correto? Através da reprodução, né, de uma célula pré-existente, correto? Alternativa E, os seres vivos, animais, vegetais ou até mesmo os protozoários são compostos, sem exceção, por células ou produtos celulares? Sim. Então, um gabarito que não condiz com o que a teoria celular afirma é o gabarito C, a alternativa C, tá bom? Então, o funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento das unidades celulares, exceto os vírus. Vamos agora para a questão 4. Mais uma vez, a teoria celular, né? Vamos analisar aqui essas afirmativas. Primeira afirmativa, todos os seres vivos são constituídos por células? Correto. As diferentes formas de vida apresentam a célula como unidade básica? Correto. O interior de uma célula abriga atividades essenciais aos seres vivos? Correto. Quarto ponto, uma célula é desenvolvida por uma célula pré-existente? Correto. Então, analisando e já sabendo que todas estão certas, corretas, de cara eu já sei o quê? Que a alternativa correta é a alternativa E, é o gabarito E que vai responder que todas essas alternativas estão corretas. Vamos analisar agora a questão de número 5. Então, observe a imagem a seguir com as células procariótica e eucariótica e com base nos seus conhecimentos, indica algumas diferenças entre esses dois tipos celulares. Você vai ter aqui à sua direita uma célula que a gente fala que ela é procariótica. Quando a gente fala que uma célula é procariótica, isso quer dizer o quê, professora? Que ela não vai ter o núcleo definido, ela não vai ter uma carioteca, uma membrana nuclear, onde o material vai estar definido ali. E quando a gente fala que uma célula ela é eucariótica, eu falo que nessa célula eu vou ter o que eu chamo de núcleo definido. Isso quer dizer o quê? Que o meu núcleo, o meu código genético, o meu material genético, ele vai estar envolvido com uma membrana, que é o que a gente chama de membrana nuclear, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Células procariontes, elas estão presentes em seres unicelulares, é o caso das bactérias, cianobactérias. São muito menores e simples, o material genético do DNA fica disperso no citoplasma, não vai ter a membrana nuclear. E quando a gente fala aqui das células eucariontes, elas estão presentes em seres unicelulares, como protozoários, e pluricelulares também, como plantas e animais. São maiores e de funcionamento complexo. Apresentam um núcleo com material genético, o DNA. Então, é mais aí um ponto aí para você. Se você colocou apenas que a célula procarionte não tem núcleo celular e a célula eucarionte possui núcleo celular, podemos sim considerar a questão como correta. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e já já a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais!